Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso tempo de consagração e dedicação à palavra. Nós estamos caminhando para a reta final, até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando, amém? E além, muito mais além. Eu quero compartilhar com você a palavra hoje, continuando, com o tema da palavra de ontem que eu falei um pouco muito ali sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade em Cristo, e hoje eu quero dar continuidade a esta palavra com uma outra passagem, amém? Lá no livro de Atos, no capítulo 19, lá no versículo 13, a partir do versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Olha o que ele está dizendo. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Deus, esta é a tua palavra. Nós queremos consagrar mais esse momento ao Senhor. Pedimos que o Senhor ministre no nosso espírito, no nosso coração, nas nossas emoções, Senhor. Ministre em cada área da nossa vida. Ministre na nossa identidade, em quem nós somos no Senhor, Pai. Nos levante em mais esse dia com força e autoridade, sabendo quem nós somos no Senhor, quem nós somos nessas batalhas, quem nós somos nas nossas guerras, quem nós somos nessa geração. Nós precisamos da revelação do Pai, da revelação do Senhor, para que assim saibamos quem nós somos e então, Pai, nos posicionarmos aonde o Senhor determinou para nós. Visita cada uma dessas pessoas agora que está ouvindo esse vídeo, Pai. Que cada uma seja ministrada não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, que vem trazer, Pai, o convencimento, o discernimento, Pai, a sabedoria, a revelação. Então venha a nós o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Então, essa passagem aqui, toda vez que eu falo de identidade, toda vez que eu vou ministrar sobre identidade, ou que eu estou apenas pensando sobre identidade, me vem algumas palavras, passagens que eu já compartilhei com vocês, algumas, mas essa é uma delas que sempre vem. Sabe por quê? Porque olha só como que começa. Eles andavam expulsando espíritos malignos, invocando o nome do Senhor, mas e aí eles falaram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eles não conheciam. Uma coisa que começa a me chamar a atenção nessa curta passagem aqui. A primeira coisa que ele fala, a quem Paulo prega, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia a Deus. Ele via Paulo. Paulo estava em Éfeso e ele via o que Paulo fazia. Ele via os dons de Paulo, o poder de Deus sendo liberado através de Paulo, sobre a pregação de Paulo. Mas eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a Jesus. Mas só que aí eles vão querer fazer a mesma coisa, chefe dos sacerdotes e tal. Não, a gente tem que fazer algo. Então, vamos expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nós, quando falamos em nome de Jesus, é porque nós conhecemos Jesus. Nós temos um relacionamento com Jesus. Nós podemos falar em nome dele, porque nós temos um vínculo com ele. Amém? Mas aqui eles não. E aí é onde que o bicho pega. Porque olha só o que acontece. Em um dia, um espírito maligno lhes respondeu. Tá achando que o maligno não responde? Responde. Tá achando que ele não conversa? Conversa. Mas só que você tem que colocar ele no lugar dele. Mas você só pode colocar ele no lugar dele. Ele só vai te respeitar. Não por quem você é, mas pelo tanto de Jesus que tem na sua vida. Amém? Não pelo que você fala. Olha um princípio que nós extraímos aqui. Os demônios dão uma resposta para ele. Ei, você está achando que você é quem?
não é sobre o que nós falamos, é sobre o tanto que nós vivemos e convivemos com Jesus. Isso vai nos dando autoridade. Amém? Então não é só apenas eu falo em nome de Jesus, mas eu vivo, então eu posso falar. Isso é muito poderoso. Isso é muito sério no mundo espiritual. Porque nós não temos um nome tão forte assim, né? Eu não sei como é o seu nome, né? A Clarinha falou esses dias, ainda bem que eu não tenho Souza no nome. Eu falei, o que você tem contra? Eu tenho Souza, é porque eu coloquei o outro em você. Às vezes você não tem um nome tão bonito, tão poderoso, né? Tão assim. Às vezes nós não temos. Mas nós temos um nome que é sobre todo nome, e esse nome nos dá autoridade. Esse nome nos dá uma identidade. Amém? E aí nós somos conhecidos nos céus, no inferno também. Micaele é aquela, a filha de Deus, aquela que anda com Jesus. Não é aquela que somente fala de Jesus, mas é aquela que anda com Jesus. Olha que algo poderoso que Deus está liberando sobre nós aqui. Receba isso hoje, na sua vida, na sua identidade, em quem você é. Amém? Por isso é tão importante alinhar o seu relacionamento com Deus. Por isso nós enfatizamos tanto na igreja, sabe? Eu enfatizo tanto com você aqui. Relacione-se com Jesus. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Relacione-se com a paternidade de Deus. E aí, vamos continuar aqui, deixa eu só pegar mais um trecho aqui, porque cada passagenzinha aqui está falando muito. Então, cadê aqui? Então, o espírito, né, o demônio, foi lá e perguntou para ele. Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Olha o que o demônio está falando para ele. Eu conheço Jesus. Olha o que o demônio responde para eles. Eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. Os demônios conhecem Jesus. E os demônios se submetem a Jesus. Mas os demônios não se submetem a você, se você não tiver Jesus. É forte, né? Nós não somos nada sem Jesus. Nós não temos um nome que possa expulsar demônios, mas nós temos um nome que nós podemos nos submeter e que os demônios vão nos respeitar. Por causa do nome que é sobre todo nome, porque nós temos uma aliança com Ele. E aí nós somos co-herdeiros com Ele. Amém? Então, Jesus eu conheço, eu fico imaginando essa cena, sabe? Paulo, eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? O demônio já sabia ali da vida dele, o demônio estava debochando. Eu tenho uma coisa que eu não gosto, não sei você, mas tem uma coisa que me tira do sério, é deboche. Gente, que nervoso. Sabe aquela... Gente, não dou conta. Ai, que nervoso. Então, fique imaginando esses demônios debochando da cara desses filhos de Céfalo. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Só faltava eles se apresentarem. Prazer, sou sacerdote, cheio de vaidade, querendo poder que eu não tenho por causa de um relacionamento que eu não tenho. Então, ele responde como? Saltando sobre ele e dando uma surra nele. E aí que é o ponto-chave aqui. Porque aqui, ó. Então o endemoniado saltou sobre ele, dominou. Quem não sabe quem é dominado pelos demônios. Sabendo a seriedade disso? Quem não sabe quem é dominado pelos demônios. Eu faço questão de repetir, e de forma mais lenta, para que você internalize essa verdade. Você precisa saber quem é. Em Deus. Não a sua profissão, não mostrar sua carteirinha, não mostrar sua identidade no natural, mas mostrar sua identidade no espiritual.
quem você é no mundo espiritual. Porque o seu status na terra não tem poder sobre as coisas do céu. Mas as coisas do céu têm poder sobre o seu status da terra. Tá comigo? Então, ele saltou e dominou e espancou com tamanha violência que eles saíram nus e feridos. Sabe, lá no começo da criação, quando Adão e Eva pecaram e caíram, eles de repente viram que estavam nus. Nu é a demonstração da vergonha. É estar descoberto, desprotegido. Eles pecaram e estavam desprotegidos do poder de Deus. Eles arrancaram a proteção que havia sobre eles. E foi isso que aconteceu aqui. Esse aqui é um exemplo do que acontece com a gente. Quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, nós estamos desprotegidos. E isso exemplifica como esses espíritos imundos, esses demônios se apossaram e foram para cima deles com violência e eles fugiram nus e feridos. Feridos não só no corpo, mas feridos na alma. A vergonha da falta de identidade, a vergonha, sabe, de não saber quem é. A vergonha no mundo espiritual, a vergonha no natural. De tentar ser, eu vou tentar por status, porque Paulo faz, eu faço, porque fulano de tal faz, eu faço, eu vou ter esse status também. Ninguém tem um status espiritual se não tiver um relacionamento, e esse status não é para vaidade, é para glória de Deus, é para poder de Deus, é para manifestação do poder de Deus. Por isso que Deus, Ele quer que a gente se relacione com Ele de pai para filho, de filho para pai. Por quê? Porque esse é o lugar da proteção. Esse é o lugar da cobertura. Amém? Então, para mim essa passagem ela é tão profunda, eu não sei se você está recebendo, sabe, a profundidade do que eu estou querendo te entregar. Através dessa passagem, o quanto isso aqui é sério. É sobre um mundo espiritual que, quando você tem essa consciência, tem uma liberação para o mundo natural, para as coisas naturais. Porque sempre nós viveremos dos céus para a terra e não da terra para o céu. Então, eles foram espancados e é isso que acontece com as pessoas que não sabem quem são revestidas de vergonha. Elas se perdem no destino, elas vão embora feridas. Sabe igual aqui, ó, nus e feridos. As pessoas são feridas dia após dia, porque elas dão espaço, elas dão permissão para que outras pessoas venham a ferir, e elas não sabem colocar um limite, porque elas não sabem responder ao mundo espiritual quem elas são. O mundo espiritual está perguntando quem você é. Não sabiam quem eram. Não sei quem, não, quem você é no mundo espiritual, nas regiões celestiais, que autoridade você tem para tentar me expulsar? Os problemas falando com você na sua vida, que autoridade você tem para me expulsar? Você não sabe governar nem sobre você, porque você não sabe nem quem você é. E aí ele vem e domina a sua vida, as dores, as feridas que as pessoas foram tentando fazer e fizeram em você no decorrer de toda a vida, porque você não manifestou a sua identidade, porque você nem sabe que você é filho de Deus.
e de um Deus vivo. Você pode às vezes até saber, mas tem dúvida, uma hora você tem certeza, outra hora não, e às vezes você tem esse relacionamento inconstante com Deus, e Deus está falando, venha e more à sombra do Altíssimo, habite nesse lugar, porque esse é o lugar da proteção, porque quando o inimigo vier tentar contra você, você vai dar uma resposta para ele, o inimigo vai perguntar, você está achando que não? O inimigo vai perguntar para você quem você é. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é cada um dos discípulos. Você é quem? Você precisa saber dar uma resposta. Assim como Jesus foi tentado, né? Quem você é? Os demônios vão te perguntar. E se eles souberem que você tem dúvida de quem você é, aí que eles vão te atormentar, eles vão querer te envergonhar em várias esferas, em público. E você vai continuar saindo cada vez mais nu, ou seja, mais envergonhado, cada vez mais ferido, cada vez mais machucado, porque você deu acessos, porque você não está firmado na rocha, porque você não definiu a sua relação de filho para pai, de pai para filho, de um Deus Altíssimo. Por isso, arranque as brechas da sua vida em relação à sua paternidade. E defina nos céus e na terra quem você é. E cure todas as feridas, cure todas as mágoas. E coloque-se em um lugar de autoridade. Isso só você pode fazer entre você e Deus, com o seu posicionamento, com a sua decisão, com a sua busca, através de um relacionamento. Amém? Mande esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra. Nós vamos ficar, eu acho que mais uns 2 dias, falando sobre esse tema que é tão importante para que dê para você uma consistência nessa caminhada, principalmente para o mundo espiritual, para que você possa fluir no natural. Deus te abençoe, seja tudo o que Deus planejou para que você fosse e para que você seja nesse tempo e nessa geração aonde Ele te colocou. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.